Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Cast, o podcast da revista Conexão. Seja bem-vindo, meu amigo Thiago. Obrigado, boa noite a todos vocês, boa tarde, bom dia, eu não sei que hora vocês vão ver isso aí, mas está começando mais um Conexão Cast. Semana polêmica, não só essa semana, como semana passada também muito Semanas polêmica, Thiago. polêmicas, Semanas extremamente polêmicas, muita coisa para falar, mas vamos focar em dois assuntos. Não, assim, de denúncias, de Felco, a pastor de calcinha. Ah, meu pai. Coisa pra caramba. Vamos tentar concentrar tudo, é muita coisa pra gente Muita falar informação no em único semanas. vídeo. Vamos ver como é que vai ser o papo. O assunto realmente em alta tá sendo a questão do Felca. Pra você que tá perdido, que não sabe quem é o Felca. Eu não faço ideia, eu só vim saber quem era Felca. É Felca ou Felca? Felca. Só vim saber quem era Felca depois do escândalo, mas até agora eu tô sem entender muito bem as Vamos coisas. explicar, vamos fazer lá. esse trabalho pra você que não tá entendendo. O vídeo do Felca, quem é o Felca? Por que ele viralizou tanto? O Felca, ele era conhecido como o pesadelo da Virgínia. A Virgínia, que por incrível que pareça, a gente já falou bastante. Ele começou fazendo um vídeo tirando onda da base dela, pintou a cara inteira com a base dela. E tudo que essa mulher fazia, ele criticava. Então ele ficou famoso por ser um influencer que estava pegando no pé e falando muito mal de outros influenciadores. Outro ponto que deixou o Felca famoso foi quando ele entrou para combater, por exemplo, as lives dos NPCs. De novo, para você que não sabe o que foi isso, é um assunto um pouco mais antigo. O TikTok, ele monetizava suas lives e não sei exatamente da onde surgiu esse movimento das pessoas ficarem fazendo movimentos repetitivos e frases feitas. Você que era o seguidor de fulano, beltrano e ciclano, mandava um presente, um determinado valor, e ele dizia meio que a frase que você pagava para ele fazer. É como se você estivesse comprando a pessoa e fazendo, fala isso aqui, a pessoa ia lá e fazia. Um texto já pronto. Com um texto já pré-pronto. Isso pegou um pouco mal, porque começou a ter um dos motivos pelos quais, teve vários motivos que pegou mal, mas um dos motivos era adultos simulando comportamentos infantis de uma maneira um pouco sexualizada, e o TikTok começou a achar isso muito esquisito. O Felca abriu uma live, começou a tirar onda desse tipo de comportamento e sozinho, numa única live, eu não tenho os números exatos, mas parece que numa única live ele conseguiu R$100 mil de arrecadação. Depois disso o TikTok falou assim, gente, chega, não funcionou esse modo, vamos fechar a monetização para esse tipo de conteúdo, vamos repensar nossas políticas, vamos refazer tudo. Depois disso, pelo menos no Brasil, houve uma mudança muito grande de comportamento dentro do TikTok para justamente mudar a monetização das lives. Não é só sobre o Felca, teve várias outras pessoas que criticaram esse modelo, mas o pessoal começou a tirar onda dizendo que o Felca quebrou o TikTok, que não tinha mais como você monetizar dessa forma mais fácil, entre aspas. O Felca, ele bateu muito no TikTok por conta desse modelo, porque era um modelo que estava trazendo conteúdos muito esquisitos e dando dinheiro e monetizando pra gente muito esquisita, muito mal intencionada. Então, esse foi o primeiro ponto que ele bateu. Então, primeiro de tudo, ele veio, recapitulando, ele falou mal da Virgínia, falou mal de vários influenciadores, falou mal da forma como as redes sociais estavam monetizando e, por último, antes dessa última bomba, ele foi atrás das bets, ele foi atrás do jogo do Tigre, ele começou a falar muito mal, ele começou a bater muito em cima. Então, assim, onde tem uma polêmica e que até ajudou nas investigações também, né? Ajudou muito. Onde tem polêmica envolvendo rede social e monetização, o Felca tá lá então, batendo e falando mal e denunciando certos comportamentos. A última denúncia dele não é de um comportamento recente, é isso que é curioso. Era uma coisa que as redes sociais já deveriam ter visto há muito tempo. Sinalizado há mais tempo. Terem sinalizado, todo mundo sabia que acontecia, mas não estava sendo feito nada. Foi preciso o vídeo dele, ele fez praticamente um documentário mostrando o que foi isso. E aí vamos para a segunda parte. Agora que você sabe quem é o Felca, vamos falar quem é Camilinha e Ítalo. Por que essas duas pessoas estão envolvidas nessa polêmica? O Ítalo, ele virou um influenciador que cresceu muito rápido porque ele descobriu, entre aspas, né, uma forma rápida de fazer dinheiro. Se o Carlinhos Maia, por exemplo, pegou uma cambada de gente, botou na casa dele e fez o seu Big Brother, fez o reality show, que ideia genial.
Por que eu não faço isso com um bando de adolescente? Tem tudo pra dar certo. Será? Tem tudo Até certo pra dar ponto. certo. A verdade é que eu tô sendo tremendo de uma ironia, porque na verdade tinha tudo pra dar errado. É uma ideia horrível. Tragédia anunciada. Uma tragédia anunciada. No entanto, o Ítalo falou, vai dar certo, vou fazer acontecer, vou conseguir monetizar, vou conseguir anunciante. E de fato conseguiu. Mas as consequências desse processo foram muito sérias. E é aí que entra o Felca denunciando uma coisa que está acontecendo há anos. E sempre aconteceu, né? Sempre aconteceu. Sempre aconteceu. O Ítalo é um dos que fazem esse modelo de conteúdo explorando menores de idade. Não é o primeiro caso que a gente vê, um caso um pouco mais nem antigo. será o último também, e nem né? será o último. Um dos casos que também ficou famoso foi o da MC Melody, que era o próprio Sim. pai que explorava ela. Sim. E aí, qual que é o ponto? O problema não é necessariamente a criança ou o adolescente estar ouvindo determinado tipo de música. Eu vi muita gente criticando não a adultização, que é esse processo de explorar sexualmente o menor. Eu vi muita gente botando a culpa disso na música. Ah, porque é o funk é o responsável, eu não deixo meu filho ouvir funk. Eu acho um pouco... ignorância, eu acho. Ignorante, porque isso poderia ter acontecido com qualquer ritmo Qualquer musical. ritmo, não existe isso. Não existe. O ponto é que o Ítalo, ele colocava menores de idade em situações, menores mesmo, eu não tô Crianças, falando de né? gente de 17, 16. Crianças. A Camininha, inclusive, por que ela tem esse nome? Porque ela entrou no círculo do Ítalo aos 12 anos, então desde os 12 ela aparecia dançando nos vídeos, o Ítalo organizava show, ela, por exemplo, inclusive, passou na internet, nas redes sociais, eu não tive tempo de apurar todas as notícias, mas parece que inclusive ela já até engravidou, e depois acabou abortando. Eu preciso verificar se essas informações são verdadeiras. Muita coisa saiu, então eu não tenho certeza. Estou falando coisas que chegaram até mim, não tenho certeza de todos os fatos. Estou falando apenas o que eu vi. Então, assim, polêmica atrás de polêmica. Eram adolescentes com contato com bebida alcoólica que, apesar de ser uma coisa que todo adolescente tem fácil acesso, ainda assim não é para ser incentivado. Então, era um circo dos horrores. Era muito similar ao que o Carlinhos Maia faz na Casa da Barra, quando ele pega vários influenciadores e junta para fazer trends, para gravar vídeo, para fazer conteúdo. Só que o problema é o seguinte, não se faz isso com menores de idade. Vazou também algumas informações, né? De que, onde estão os pais? Os pais estavam recebendo para fazer isso. O Ítalo parece que, pelo que a gente ficou sabendo, não temos certeza de todas as informações. Mas ele pagava o colégio dessa turma, que era colégio particular. Ele dava celular, ele pagava a conta. Então os pais sabiam o que estava acontecendo e ainda recebiam por isso. É aí então, que o problema fica muito maior, porque não eram simplesmente pais, pessoas ignorantes que não tinham conhecimento do que não são sabia. sabiam que estava acontecendo. Que ele não é nem bobo nada, tem assassinado pelos pais uma ordem, uma autorização. Exatamente. Sabe? Exatamente. Porque ele caiu, claro, ele já foi preso, ele e o marido, né? Foi. Eles foram presos hoje, no dia de hoje, dia 15 de agosto. Foi. Um dos pontos que a defesa tentou utilizar e que, na verdade, eu acho que foi um tremendo de um tiro no pé. Ele falou assim, não, vocês estão achando ruim por quê? Eles são emancipados. Eles já podem responder como alguém que é maior de idade. O ponto é o seguinte, por mais que, a gente não tem certeza se eles são emancipados ou não, mas por mais que eles sejam, da onde partiu essa ideia de emancipar uma porrada de crianças? Ou seja, os pais dessas crianças perceberam a oportunidade de botar os filhos para trabalhar e exploraram a imagem dos filhos. Se está emancipado, se eles não estão emancipados, não importa. Você não explora a imagem de crianças e adolescentes nessa situação. Porque nos comentários, o problema não era exatamente o que ele gravava, com que ela se portava. Por mais que ela e as outras também meninas estivessem fazendo danças sensuais, fazendo danças com funk, ele em si, até onde a gente sabe, porque pode ter mais coisa por aí, até onde a gente sabe, elas não tinham relações com maiores de idade. Eles namoravam entre si, entre os adolescentes, até onde a gente sabe. Mas o problema é que o Felca, no vídeo dele, por isso que o vídeo dele chamou tanta atenção, ele mostrou e escancarou algo que está acontecendo debaixo dos nossos olhos, que é como uma rede inteira de pessoas mal intencionadas se comunicam nas redes sociais, compartilhando conteúdos de menores de idade. Então ele mostrou como que eles compartilham esse tipo de coisa, quais são palavras-chave que eles colocam nos comentários, sinalizando quem são e como trocar esse tipo de foto, esse tipo de vídeo.
E isso tudo debaixo do nariz das pessoas, sem as pessoas entenderem por que tinha tanto comentário, por que tinha tanto seguidor. Então existe sim, isso não deveria ser óbvio, a gente sabe que isso existe, só não sabia como. Uma rede muito grande de compartilhamento de informações de menores, de fotos, de vídeos e sabe de lá mais Deus o que. E por isso que ele foi preso por conta da exploração. Ele era responsável por essas crianças e adolescentes e explorou sim. Vai saber quantas pessoas maiores de idade não entraram em contato com ele para comprar conteúdos muito mais explícitos. Esse é o grande problema que o Felca quis ressaltar. Teve outros casos que o Felca falou, ele não falou só desse caso, ele falou de outras duas. Uma, inclusive, a primeira que ele citou, eu não me recordo de cabeça o nome, foi uma influenciadora, se não me engano, acho que era Bel para meninas, acho que era esse o nome, onde era a mãe que gravava, eram brincadeiras bem mais inocentes, bem mais no sentido de brincadeira de criança mesmo, mas, e nos trechos que o Felca corta, ele mostrou que a mãe, ela roteirizava de determinada forma o vídeo, e se a filha não seguisse o roteiro, ela até era ameaçada. Tem um trecho que ele coloca, em que parece que está acontecendo uma votação, vamos escolher a roupa, vamos votar nos comentários, e ela fala que ela não gosta de uma determinada roupa. E no bem baixinho você consegue escutar a mãe falando, você quer apanhar? Ou seja, você vai concordar sim, vamos fazer essa votação, porque provavelmente estamos recebendo. Então, ela começou a viver num ambiente caótico, sobre a base de ameaça, extremamente tóxico, e o Felca ressalta que, por mais que esse caso já tenha viralizado há anos atrás, já tenha sido investigado e não deu em nada, a menina continua achando que os pais estão fazendo um excelente trabalho e foi a favor dos pais, ela foi defender os pais e não foi contra, quando isso vazou alguns anos atrás. Fora o psicológico dessas crianças, como defender. Exatamente. O psicológico está completamente destruído. Um ponto que, por exemplo, eu estava conversando com a minha esposa e a gente levantou um ponto interessante. A gente viu isso acontecer. Quando a gente fala que as redes sociais acabam mexendo com a nossa mente, muita gente não acredita. Mas, Thiago, vamos lembrar de um caso, por exemplo, daquela influenciadora, a Vanessa, que foi no Big Brother. Que ela tiltou, o cérebro dela tiltou, ela não estava conseguindo ter noção do que era real, do que era falso. De tanto que ela vivia nesse mundo digital, de tanto que ela dependia. Ela surtou, na verdade. Ela surtou, ela passou praticamente por uma crise de abstinência. Ela surtou. Ela vivia com as redes sociais, e a partir do momento que ela entra no Big Brother e tem esse corte com o celular, esse corte das redes sociais, ela no pirou. Big Brother, uma semana antes já fica sem comunicação sem com as contato. pessoas. Uma semana antes do programa estrear, já fica no hotel trancado. Então, imagina a cabeça de uma pessoa que vive com o celular 24 horas, postando, produzindo conteúdos, o quão a loucura bateu nessa pessoa, o surto que ela teve. Ela passou o quê? Acho que um mês, quase 2 meses na casa. Foi. E surtou, gente. Você vê que até isso é vício. É um vício. Então a gente tem que equilibrar também. E evitar que esse tipo de calhorda, de safado, entre na vida das crianças, né? Porque, de toda forma, os pais têm culpa, sim, porque estavam recebendo. E ele também tem culpa por mostrar essa sexualização, essa adultização das crianças. E, na minha opinião, ele é a ponta do iceberg. Ali é um de vários que a gente não pode parar de falar desse assunto, porque tem mais gente. Tem muito mais gente envolvida nisso. A gente falou tanto no escândalo das bets, mas as bets elas estão sendo investigadas. Sim, e aí vai estourar mais bomba ainda. Isso foi só abrandou, mas logo vai vir mais escândalo por aí. Com certeza. Pessoas famosíssimas vão estar presas. Você pode esperar. Eu não achava que o caso do Ítalo ia repercutir tão rápido no sentido da prisão. Eu achei que ia ter uma bomba, ele ia passar por um cancelamento, ia ter investigação, mas eu realmente achei que não ia acontecer isso. Eu também achei ridículo. Tem um stories, eu fui ver um stories dele, era ajoelhado, acho que uma pastora, não sei o que, rezando. Né? Nossa, achei de uma coisa tão horrorosa, meu Deus, a que ponto a hipocrisia religiosa. Exatamente. Eu achei que não ia dar em nada, porque a primeira denúncia que o Felca mostra no vídeo não deu em nada. A menina continuou com os pais. Eu falei, vai acontecer a mesma coisa. O Felca vai falar, vai ter uma investigação, vai ter um cancelamento nas redes sociais, mas eles vão continuar soltos. Ver ele preso é algo que eu realmente não esperava e tomara que outras pessoas que continuam fazendo esse tipo de atitude possam ser presas também. Vão ser presas, nem esteja pensando que vão ser descobertas, tem muita coisa sendo investigada, sabe? É só a pontinha do iceberg. Isso aí espero que sirva de lição para essas pessoas. Com certeza. Não a adultização de crianças, sexualização, é uma coisa horrorosa. É horrível.
A gente queria também deixar aqui nosso parabéns pro Felca, que outras pessoas como ele também possam participar nas redes sociais para fazer esse tipo de denúncia, algo que a gente não pode depender só do Ministério Público. Já que a gente sabe que as redes sociais não vão ser regulamentadas do dia para a noite, a gente tem que fazer a nossa parte. Se a gente vê esse tipo de conteúdo, a gente tem que denunciar. Exatamente. Por mais Felcas no mundo, né? Exatamente.